Graça e paz. Amor, já começou? Certinho aí? Sim. Então vamos lá. Vamos começar uma oração então. Pai maravilhoso, entramos diante da Tua presença em oração, Senhor. Te agradecendo mais uma quinta-feira, Senhor, de reunião diante da Tua presença. Prontos a falar, Senhor, sobre os novos textos que estamos lendo, sobre 1 Coríntios, um pouco mais sobre Números, Senhor, quase encerrando o livro de Salmos. Abençoe, Senhor, para que todos possam compreender da melhor forma possível os Teus ensinamentos, mediados pelo Espírito Santo, para que não só eu seja edificado aqui como ministrante, mas também os meus irmãos e todos nós como corpo de Cristo somos edificados para que a sua igreja seja engrandecida para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Tem que firmar aqui, amor. Tá escorregando. Deixa eu colocar alguma coisa aqui na base. Então nós vamos começar hoje no Salmo 130. Eu destaquei aqui os versículos 3 e 4, que está falando da importância do perdão divino. Então, Salmo 130, versículos 3 e 4. Diz assim: Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então aqui, o salmista está nos mostrando que se o Senhor olhasse para nossas transgressões, ninguém teria oportunidade, ninguém teria condições de se aproximar do Senhor. Então o Senhor decidiu ir na nossa direção com graça e misericórdia, para que nós tivéssemos acesso a Ele. Então aqui é uma gratidão do salmista pelo Senhor não observar o nosso estado de iniquidade, mas nos admitir segundo a sua misericórdia. E aí no 132, nós temos uma resposta de Deus, é uma dedicação extrema de Davi a Deus. Então o resumo do 132, Davi se dedica extremamente a Deus para construir o templo do Senhor. Então ele propôs no coração não descansar, enquanto ele não levantasse recursos para levantar o templo do Senhor. E mais para frente vamos ver que Davi não edificou, ele preparou os recursos, mas quem levantou o templo foi Salomão. Mas aqui mostra a resposta de Deus a esse amor de Davi. Então eu vou ler aqui rapidinho. Então, a partir do 1, olha só que bonito. Então, lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono a meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Então aqui olha a proposta do coração de Davi, o amor que lhe devotou ao Senhor ter uma casa, mesmo que o Senhor não precise, mas olha só o nível de amor. Aí como é que o Senhor vai responder isso? Ó? O Senhor no versículo 11 diz assim: o Senhor jurou com verdade a Davi e não se apartará dela, do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou para sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Então nós vamos ver, mais para frente, que os descendentes de Davi, segundo a carne, falharam, e essa profecia só vai se cumprir eternamente por conta da obediência de Cristo, que nasceu debaixo da casa de Judá, da tribo de Judá, debaixo da casa de José, que era o descendente direto de Davi.
Então, em Cristo se cumpre essa profecia, porque os reis terrenos, os descendentes carnais de Davi, não conseguiram ser obedientes por completo, com inteireza de coração que nem a Cristo. E depois temos o Salmo 136. O 136, irmãos, eu vou aconselhar que vocês escrevam em algum lugar, mas ele é um excelente salmo de adoração a Deus. Então, assim como eu acho que o 104, que também era um salmo de adoração que a gente viu lá atrás, vale a pena vocês circularem o 136, anotarem no caderno como um salmo de adoração. É um salmo que nos ensina a glorificar e adorar a Deus pelos atributos de Deus. Glorificar as obras que ele fez, em semelhança ao 104. E, semelhantemente, o 139, eu acredito que ele seja o salmo... Olha, acho que por enquanto ele é o mais bonito de todos os salmos. Ele não é o mais importante para mim, que nem o de Davi foi no passado, mas eu diria que o Salmo 139 é aquele que mostra que o Senhor, ele nos conhece desde antes de sermos uma célula ovo-zigoto no útero de nossas mães. Então mostra que o Senhor já nos conhece como projeto antes de nós sermos semeados pelos nossos pais nos ventres das nossas mães. É muito profundo isso. Então o Senhor já nos conhecia antes de nós sermos semeados. E depois mostra que Ele conhece todos os nossos caminhos. Então a nossa primeira multiplicação como célula, o processo de embrião, afeto, o processo de nascimento, os nossos dias, como eles se passarão. Então o Senhor conhece nós com total intimidade, com total presciência. O que nos mostra que não tem fato da nossa vida, nunca teve nada da nossa vida que fugiu a Deus. Deus sabe tudo ao nosso respeito. Então o 139, eu diria que ele é um salmo de intimidade plena com Deus. É um salmo que te dá a certeza que nenhum fragmento da sua vida, nenhum fragmento temporal da sua vida escapou aos olhos de Deus. Então é um salmo extremamente maravilhoso para a sua fé não esmorecer. Então esses foram as pontuações dos salmos mais importantes. E de lá, nós já vamos para 1 Coríntios. Vamos começar no capítulo 1. Só que antes de começar 1 Coríntios, eu vou dar uma contextualizada, para vocês entenderem um pouco do panorama de 1 Coríntios. Mas antes disso, eu vou fazer uma chamada oral para ver se vocês estão espertos, hein? Então vamos lá. Então a carta anterior que nós lemos foi a carta aos Romanos, certo? O apóstolo Paulo fundou essa igreja? Não, né? Ele não teve a oportunidade de fundar essa igreja. Então, vocês vão observar que em Romanos, salvo o capítulo 1, que é o apóstolo Paulo dá aquele panorama da promiscuidade de Roma, né? Ele fala um pouco da homossexualidade feminina e da homossexualidade masculina, né? Então, ele cita a promiscuidade de Roma, só que depois disso, a igreja de Roma em si, ele só elogia. É uma igreja que alcançou muito bom testemunho. E como o apóstolo Paulo ele não teve oportunidade de plantar aquela igreja, vocês vão observar que ele praticamente nas cartas aos romanos, ele pregou o evangelho, né? Ele mostrou que é a justificação mediante a fé, que não é mediante as obras. Ele explicou como é que essa justificação é feita pelo sacrifício de Cristo. Então, o apóstolo Paulo teve um cuidado de pregação do evangelho aos romanos para poder evangelizá-los. Quer perguntar alguma coisa, Dal? Não, tá direitinho. Ah, tá bom. E então, o cuidado com o apóstolo Paulo aos romanos foi um cuidado evangelístico. Porque era uma igreja que não dava trabalho para ele, não deu trabalho para ele. Era uma igreja que teve muito bom testemunho.
De vez em quando, vira e mexe, ele deu uma puxada de orelha nos gentios e nos judeus de modo geral. Mas ele não teve nenhuma grande questão moral a tratar. Agora, a igreja aos coríntios, ele plantou essa igreja. Então, vocês têm que partir do pressuposto que o apóstolo Paulo, o que ele fez na carta aos Romanos, ele fez pessoalmente ao povo de Coríntios, entendeu? Ele já havia os evangelizado. Então aqui vocês vão ver que ele já vai puxar a orelha de uma forma mais veemente. Ele já vai entrar com o cajado pastoral para dar no povo de Coríntios, né? E... Coríntios é um lugar? Na verdade é Corinto. Corinto? É. Então quero que vocês pensem na Grécia, tá? Então a Grécia, ela tinha duas penínsulas. A península do norte é a península da Acaia, a região norte da Grécia, é onde Paulo fundou as igrejas de Filipos, que está na Bíblia, a de Tessalônica, que também está na Bíblia. Depois ele foi para o Areópago, em Atenas, e deu aquele discurso lindo do Deus sem face, né? Do Deus sem nome. E aí o apóstolo Paulo, ele foi descendo do norte, até que ele foi para a península do Peloponeso. Então, pensa que Corinto é como se fosse uma ponte, tá? Então pensa que a gente tem a península da Acaia, tem todas essas cidades. Depois a gente tem uma cidade que liga essas duas penínsulas. Então pensa que tem um círculo no norte, um círculo no sul. E aí Corinto liga esses dois círculos. Então para você ver a importância geográfica de Corinto. Porque Corinto, ela tinha contato pleno com o mar. Então o pessoal, ele desembarcavam as mercadorias em Corinto para poder vendê-las ao longo de toda a Grécia, né? E daí vem a grande promiscuidade de Corinto, porque os marinheiros deixavam suas esposas nas suas terras, tinha aquela avidez sexual não satisfeita com a sua esposa, e iam lá procurar as prostitutas de Corinto para satisfazer os seus desejos da carne. Então era um lugar extremamente promíscuo, já por motivos geográficos, por ser um lugar de chegada de marinheiros, né? E a Grécia como um todo já era muito promíscua também, né? Pelos cultos, pela prostituição cultural, principalmente a deusa Afrodite, né? Então, quero que vocês pensem que o apóstolo Paulo plantou essa igreja e agora ele está escrevendo a primeira carta porque ele teve um testemunho dessa igreja que no princípio não foi muito boa. Então, mais ou menos isso que eu quero que vocês tenham em mente antes da gente começar. E ainda é esse nome? Corinto? Ainda é Corinto até os dias de hoje. Ainda é Corinto. E então vamos começar no capítulo 1, versículos 12 ao 15. É a primeira puxada de orelha do apóstolo Paulo. Ó. Ele vai falar assim, 1 Coríntios 12 a 15. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. Lembrando que Cefas é Pedro, tá? E eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Então aqui, nós vamos ver que o povo de Corinto, ele estava idolatrando mais a criatura do que o Criador. Então, é como se fossem torcidas organizadas, né? Então, Paulo é Gaviões da Fiel, Apolo é Independente, né? E Cefas é a torcida jovem do Santos, por exemplo, ou a Mancha Verde, né? Cada um tinha a sua organizada, e ali eles estavam endeusando o pregador que estava ali levando a mensagem, só que o que eles estavam ignorando é que a mensagem que Paulo, Apolo e Cefas, ou o apóstolo Pedro, traziam, era a mesma mensagem, centralizada em Cristo Jesus. Ou seja, não deveria ter Paulo, Cefas ou Apolo, não deveria ter essas tribos, essas divisões do corpo de Cristo. Deveria ter Cristo apenas. Então aqui é Paulo tirando ele, Apolo e Cefas da jogada e apontando os olhos dos irmãos de Corinto para Cristo. Porque eles já estavam idolatrando. Para você ver que a idolatria, ela não está associada só a imagens de escultura ou adorações, ou ídolos mesmo, como cantores, músicos, mas a adoração pode ser inclusive
você idolatrar a mensagem do seu pastor, ao invés de idolatrar o conteúdo que é Jesus Cristo. Então, essa é a primeira advertência que o apóstolo Paulo dá aqui. Na sequência, temos o versículo 22 e 23, ainda do capítulo 1, que diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, olha só que maravilhoso aqui. O judeu, como é que ele operou a vida inteira? Nós lemos agora Êxodo, né? Estamos lendo os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, e percebemos que a dinâmica, o funcionamento de Deus e dos judeus funcionava da seguinte forma. O Senhor colocava uma palavra na boca do profeta, que até então era Moisés, e essas palavras às vezes vinham acompanhadas de sinais. Então, os judeus eles se acostumaram a esperar palavras e sinais, né? Por isso que o apóstolo Paulo falou aqui, né? Porque os judeus pedem o sinal. E os gregos buscavam o que naquela época? A sabedoria mediante a filosofia. A filosofia tinha crescido muito por conta de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, a via dos gregos buscarem a verdade era mediante a filosofia. E dos judeus era mediante sinais que o Senhor os enviasse. Mas aí o apóstolo Paulo falou que essa resposta que os gregos buscavam pela sabedoria e os judeus pelos sinais está na pregação do Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Por quê? Por que é escândalo para os judeus? Porque para os judeus o Messias seria um líder militar, um general, em semelhança de Davi, um rei, um grande estrategista bélico, que os livrasse de Roma e os fizesse nação independente sem ter que pagar tributos a Roma. Então seria um rei guerreiro que os libertasse do jugo de Roma e os tornasse verdadeiramente livres, como eles foram na época que Deus entregou Canaã pelas mãos de Josué, entendeu? Só que aí, por que é escândalo? Porque esse Messias, ao invés de vir com essa destreza militar, ele veio na figura do servo sofredor, que morreu debaixo de humilhação, debaixo de chicote, pregado no madeiro e transpassado com uma espada, entendeu? Veio esse Messias. E esse Messias é um escândalo, porque eles não esperavam jamais o Messias nesses termos. Embora Isaías profetizou exatamente que o Messias seria esse servo sofredor. E para os judeus é loucura, porque para o grego é loucura, porque para o grego a sabedoria, o entendimento dele, a racionalidade iria acessar essa verdade. Agora, como é que um homem morto numa cruz vai me trazer essa verdade que eu busco pela minha própria sabedoria e entendimento? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E depois, na sequência, nós temos o capítulo 2. Vou resumir ele, mas basicamente o capítulo 2 diz que o evangelho não é baseado na sabedoria do pregador, mas na porção que o Espírito partilha com o mesmo. Porque o que o apóstolo Paulo percebeu? O apóstolo Paulo percebeu, como eu tinha dito para vocês anteriormente, que eles estavam idolatrando muito a erudição dos apóstolos, tanto a erudição dele quanto a de Apolo. Eles estavam endeusando muito o modo como a palavra era transmitida e estavam atribuindo isto à sabedoria do apóstolo Paulo, à sabedoria de Apolo. Eles estavam atribuindo que aquela pregação vinha da carne, vinha direto do entendimento deles. Mas aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo reserva essa passagem para explicar para eles que tudo que o apóstolo Paulo ensinava para eles era dado pela porção do Espírito Santo que iluminava as Escrituras do Antigo Testamento para ele transmitir para a igreja de Corinto. Então, ele está falando aqui que a pregação dele não era de sua própria sabedoria, mas era obra e atividade do Espírito Santo na vida dele. E daí vem uma coisa importante, né? Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um erudito já, antes do Senhor Jesus o batizar com o Espírito Santo.
Ele já tinha muito conhecimento das Escrituras. Porém, as Escrituras, elas vieram embaçadas ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ela lia as Escrituras com a premissa de que o cumprimento desta o justificaria e o salvaria. E quando ele foi batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo deu um novo significado a todo aquele conteúdo do Antigo Testamento que ele tinha enraizado. E esse conteúdo renovado pelo Espírito Santo foi o que ele transmitiu para a igreja de Corinto. Então, mais uma vez aqui, o apóstolo Paulo estava tentando fazer os coríntios não idolatrarem nem ele nem Apolo, falando que essa palavra aperfeiçoada que eles tinham o prazer de interiorizar era fruto e obra do Espírito Santo, que tinha renovado toda a Torá, os profetas, os salmos, os livros de sabedoria para os coríntios. Passou pelo filtro do Espírito Santo, para que os coríntios entendessem que não é pela obra da lei, mas é pela fé no que Cristo fez no madeiro. Então, o capítulo 2, basicamente, em resumo, é isto. E depois nós temos o capítulo 3, de 1 Coríntios, do 4 ao 9, irmãos, primeiro. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, do 4 ao 9. Diz assim: porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Então, aqui o apóstolo Paulo está apontando a carnalidade deles glorificarem o homem e não a Deus. Aí no 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Ou seja, eles são instrumentos e ferramentas que Deus utilizou para passar o seu evangelho adiante. Neste caso, aos coríntios. E conforme o que o Senhor deu a cada um, e aí a importância de cada um. Ó. Então Paulo falou, eu plantei. Então Paulo, ele deu início a essa obra em Corinto. Depois ele se ausentou, ele voltou para Jerusalém, e aí Apolo regou. Apolo fez a consolidação, que são também os processos que a Caris faz, né? Então, primeiro, a evangelização, depois que a pessoa entende, ela é consolidada, que é o que acontece sempre conosco, nos cultos de domingo e nas células, essa consolidação, e aqui também há uma certa consolidação. Mas quem deu o crescimento foi Deus. Porque Deus capacitou o apóstolo Paulo de ter plantado, ao ele pregar o evangelho na sabedoria do Espírito Santo, e o Senhor abrir o entendimento desses irmãos para que eles compreendessem essa palavra, o Senhor permitiu o crescimento. E através de Apolo, ele regou, ele fez a manutenção para que essa obra que o apóstolo Paulo edificou não caísse por terra. E essa regada só pode ser feita mediante o Evangelho de Cristo também. Porque vamos ver mais para frente o fundamento que o apóstolo falou no culto de domingo, né? A importância do fundamento. E aí na sequência, nós temos ainda no capítulo 3, do versículo 10 ao 16, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, aqui ó, então, agora Paulo colocando na figura de linguagem do fundamento. Ó. O fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque Paulo edificou a Corinto debaixo do fundamento de Cristo, que é a pedra de esquina. E depois ele se ausentou para Jerusalém e Apolo continuou construindo sobre este fundamento, que é Jesus Cristo. Então Apolo, ele não trocou o fundamento. Ele continuou regando, fazendo a manutenção, a consolidação, sobre o mesmo fundamento que o apóstolo Paulo colocou na origem, na construção da igreja de Corinto. E por que, no 11? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então aqui, o versículo 13, quem foi no domingo, basicamente foi o que o apóstolo pregou no domingo. O versículo 13. Foi exatamente o que o apóstolo falou. Então todos nós fomos edificados em Cristo. Em algum momento, às vezes, então o apóstolo colocou muito na figura do comprometimento, né? De você se comprometer a fazer algo
e ir até o fim. Então ele usou o texto de Lucas, se eu não me engano, onde tinha aquela parábola de você, antes de você construir uma torre, você analisar se você vai ter realmente os tijolos, se você vai ter a argamassa para colar esses tijolos, se você vai conseguir transportar essa matéria-prima para poder usar essa matéria-prima primeiramente. Então você vai fazer uma avaliação logística de todos os recursos necessários para levar esse empreendimento até o fim. Então foi o que o apóstolo pregou no domingo. E o versículo 13 nada mais do que isso. Então, se realmente você alicerçou a sua fé em Jesus Cristo, você terá os recursos necessários para trilhar essa jornada até o fim. Agora, se você trilhou em ter uma vida mais próspera, em apenas melhorar o seu casamento, em apenas melhorar de vida, não que isso não seja importante, mas como diz a palavra, como o Senhor Jesus diz, buscai o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, demonstra que o centro da tua busca é Jesus Cristo. É realmente você alcançar o perdão dos pecados pelo que ele fez na cruz, viver uma vida de santidade e viver por cima deste alicerce que é Cristo. Então aqui basicamente foi o que o apóstolo pregou, o versículo 13. O versículo até importante de vocês grifarem, porque ele é um resumo do que foi ministrado. Inclusive o apóstolo estava no espírito do apóstolo Paulo em Coríntios. Muito bom o espírito do apóstolo. Ele voltou também com as alparcas do Senhor Jesus para nos chinelar. Apóstolo Paulo França. Apóstolo Paulo França, vendo o espírito do apóstolo Paulo. E aí na sequência, irmãos... Eu nem falar que eu achei que ele foi duro, né? Hã? Depois. Eu achei que ele foi duro. Não, mas tem que ser. Você não viu o apóstolo Paulo aqui dando uma chibatada em Corinto também? Ele fazia uma leve chibatada. Isso. Aí no capítulo 4, irmãos, nós temos aqui no versículo 6, ó. Então agora já vamos para o 4. No 6 diz assim... 4:6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos soberbecendo a favor de um contra o outro. Porque aqui é uma lição importante sobre quando nós fomos ministrar uma palavra. Aqui o apóstolo Paulo e Apolo tinham todo o cuidado de não acrescentar, de ir além, ou de estar em falta com a palavra. Então eles tinham uma justa medida da palavra, ao ponto de não negligenciar por falta, ou não acrescentar para que não coloque a carne no espírito e contamine a palavra do Senhor. E os coríntios já estavam se ensoberbecendo e começando a acrescentar coisas. E esses acréscimos geram distinção e divisão. Porque esse acréscimo, como não está, como é colocado a mais, é uma porção que a carne complementou sobre o espírito. E a carne nada edifica, pelo contrário, ela destrói. E geralmente, esse acréscimo carnal ele está voltado para a satisfação dos nossos próprios desejos. Às vezes, até justificar uma legalidade de agir de uma forma ímpia. Então o apóstolo Paulo estava divertindo de que em relação à palavra, que não se acrescente ou se omita algo dela, mas que possa mantê-la pura o máximo possível. E aí ainda no capítulo 4, no versículo 8 ao 21, agora eu vou dar uma lida já maior, porque aqui é importante essa passagem como um todo. Então ainda no capítulo 4, a partir do 8 ao 21, diz assim: já estáis fartos, já estás ricos. Ok, como eles já estavam prepotentes e arrogantes, ó. Sem nós reinais, ou seja, vocês não precisam mais de mim e de Apolo. E quisera reinasseis, para que também nós vivêssemos a reinar convosco. O apóstolo Paulo tinha esse desejo. Quem dera vocês fossem independentes, não precisassem mais ser alimentados, mas tivessem autonomia do evangelho para levar a palavra adiante. Mas não era o caso, né? Aí no versículo 9. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis.
Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, a qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse ter ido convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei, olha só agora, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Olha só agora. Ir ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então aqui, ó, o que o apóstolo Paulo quis dizer? Ele quis mostrar o quanto que ele vinha sofrendo, não só ele, mas os outros apóstolos, como que plantar uma igreja, como que consolidá-la, como todo o processo tem alto custo, alta entrega, múltiplos sofrimentos e angústias, para que os coríntios tivessem essa compaixão e pudessem descer um pouco do seu pedestal e entender que tudo ali que foi entregue com muito suor e sangue. Então, tivemos agora o privilégio do apóstolo ir para o sertão e ter vivido um pouco dessas circunstâncias, ter vivido em carência, ter vivido em muitas dificuldades em relação ao seu padrão de vida atual. E quando ele foi lá e viu essas dificuldades e o quão difícil, inclusive, é você fazer coisas simples como ir num vaso sanitário, como tomar um banho, coisas básicas no nosso dia a dia, que fazemos e às vezes nem gratificamos a Deus, mas uma experiência como esta mostra como às vezes nós somos mimados, como nós somos ingratos, e como às vezes a gente não leva a sério as coisas de Deus. E daí ele veio em direção a nós com essa vara de amor, nos admoestar e nos abrir os olhos para isso, né? Que há muitas dificuldades no mundo, há muitas pessoas que não têm acesso a 2% do que nós temos, então dá um chacoalhão em nós. O apóstolo Paulo que dá esse chacoalhão em Coríntios, ó, presta atenção em tudo que nós sofremos. Não é de graça o que vocês estão recebendo aqui, entendeu? Teve muito suor e sangue. Então sejam humildes, não sejam soberbos, se submetam, escutem o evangelho que nós estamos pregando, porque esse evangelho, ele é a resposta do nosso sofrimento, da nossa dor, das nossas angústias, das nossas prisões, do nosso cárcere, do nosso espancamento, entendeu? Então, é uma palavra para que nós possamos reconhecer o sofrimento dos nossos pastores de cuidar de nós. Não é uma coisa fácil para o pastor cuidar de pessoas. Então, é ter essa empatia, esse amor por aquele que nos cuida, que cuida de nós. E mesmo às vezes numa dureza e numa vara, entendemos essa vara, essa repreensão como amor daquele que cuida, que gostaria que nós levantássemos a guarda e nos posicionássemos. Então é isso que o apóstolo Paulo quis passar, mais ou menos para Corinto, e é o papel de todo pastor e apóstolo, mesmo nos dias atuais e correntes. Isso é muito alto. E depois, deixa eu passar aqui agora, mudar a página. Nós temos agora o capítulo, deixa eu ver se eu pulei aqui. Aí nós temos o capítulo 5, que eu vou falar rapidamente, o 5 e o 6. Então no 5, o apóstolo Paulo ele trabalha um pecado muito grave, que aconteceu na igreja de Corinto, que foi o filho se deitar com a mulher do pai. Aqui, como Paulo fala que ele não se deitou com a sua mãe, significa que ele se deitou com a sua madrasta, né? Quando ele diz mulher do pai, significa o filho que deitou com a madrasta. Em semelhança ao que Rubem fez
com a concubina de Jacó, né? Lembra que Rúben, ele não recebeu a primogenitura por ter se deitado com a mulher do seu pai. Então, aqui foi um pecado semelhante na igreja de Corinto. E a indignação de Paulo era que a igreja não se posicionou e aceitou este pecado de maneira natural, não repreendendo e não afastando, não disciplinando este irmão. Tanto que Paulo teve que discipliná-lo por carta, como se estivesse presente. E foi severo a princípio. Nós veremos em 2 aos Coríntios que Paulo vai se desculpar pelo rigor. Mas ainda assim a ideia de Paulo é que a carne fosse destruída por Satanás para que o espírito fosse salvo pelo Senhor. Então Paulo queria que os coríntios se posicionassem contra uma atitude pecaminosa tão perversa quanto essa, se posicionassem, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, é aquela instrução que Jesus Cristo falava, quando ele falava, apartai-vos do fermento dos fariseus, né? No caso dos fariseus, o fermento era hipocrisia, mas Paulo alertava a eles que um pouquinho de pecado tolerado, um pecado que está presente e não for confrontado, pode abrir brechas para que outros acham que isso é normal e possam vir a praticar. E aí, nessa multiplicação de transgressões, vai fermentando a massa, e o fermento, quando ele tem o poder de estragar, de corromper a massa. Então, uma das propriedades do fermento, além de fazer o pão crescer, é apodrecer o pão precocemente. Então, esse era o medo do apóstolo Paulo, e por isso que ele teve esse rigor extremo com este irmão, para que os coríntios não tolerassem pecados que viessem à luz, para que servisse de sinal e de alerta aos outros, para que não corrompesse a igreja de Cristo. E aí no capítulo 6 nós vamos ver um outro problema. É um problema que inclusive aconteceu numa igreja atual, na igreja da Lagoinha. Aqui o apóstolo Paulo está falando de irmãos que ao invés de resolverem as suas questões na igreja, eles procuram resolver isso de modo jurídico com os ímpios. Então levaram um caso que poderia ser tratado na igreja com a sabedoria do Espírito Santo e levar isso para fora da igreja, o que vai escandalizar muito o evangelho e os próprios cristãos e a igreja. Porque isso aconteceu recentemente com o André Valadão e com o cunhado dele. Qual que é o nome dele, amor? Felipe. E com o Felipe. Eles tiveram um litígio judicial. Né? O Felipe tá na minha sala. Tá, né, filho? Eles tiveram esse litígio judicial que é grandemente combatida pelo apóstolo Paulo, porque vocês são os irmãos em Cristo. Então resolvam com a sabedoria do Espírito Santo, e se alguém tiver que sofrer o agravo, que sofra por amor a Jesus Cristo e a Deus, entendeu? É isso que ele está orientando aqui. Então, um controle de danos dentro da própria igreja, e não levar isso para os gentios, para os ímpios, para que nós sejamos escandalizados, porque imagina o ímpio vendo isso de fora. Nossa, tá vendo? Ó, um cristão levando o outro na justiça, que coisa feia. Cadê o perdão? Cadê a misericórdia? Então, o ímpio está preparado com o dedo apontado para condenar cada mau testemunho de um cristão. Então, uma questão de bom testemunho, você tem que tentar resolver todas as suas questões dentro da igreja, se possível. E aí, no capítulo 7, nós temos aqui... vamos começar primeiro. Vou contextualizar um pouco o começo, depois nós vamos ler a partir do 7. Então diz assim, ó. Deixa eu ver. Aqui. 6, 7. Então vamos lá. Então, ó, no capítulo 7, do 1 ao 5, ele vai falar do casamento como instrumento para uma sexualidade sadia e a importância da constância sexual. Então vamos ler um pouquinho para vocês entenderem isso. Ó. Então, ora, quanto a essas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então, se possível fosse para o homem resistir aos seus impulsos, ter uma pulsão natural que não precisasse de mulher, seria interessante porque ele conseguiria se dedicar totalmente ao ministério, né? Bom seria, mas aí no versículo 2 diz assim: mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher,
e cada um tem o seu próprio marido. Então, só rapidamente fazer um pouco da etimologia da palavra fornicação. Fornicação vem de fornos. Fornos é como se fosse um arco no mundo antigo, na Grécia Antiga, onde as prostitutas ficavam como pontos de prostituição para que pudessem receber os programas, né? Para que pudessem vender os seus programas às pessoas que as procurassem. Então, um homem que tenha pulsão sexual elevada e não satisfaça com a sua esposa, ou vice-versa, uma mulher com pulsão elevada, que não satisfaça com o seu marido, vai abrir brecha para desfrutar essa sexualidade de uma maneira imoral fora do casamento. Então o apóstolo Paulo fala, para vocês, principalmente em Coríntios, que a prostituição rolava solta, por causa do contexto geográfico que eu já apresentei para vocês no início, é que o apóstolo Paulo fala, casem-se para que vocês possam satisfazer a sua sexualidade de modo legítimo, com seus respectivos parceiros, para que vocês não sejam tentados a deitar-se com prostitutas. E aí na sequência, no versículo 3, o marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas nem ao marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-nos a mulher. Não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então além do casamento, ele servir como uma salvaguarda a não pecarmos numa relação ilícita fora, cabe também aos cônjuges igual responsabilidade de não negar sexo ao seu cônjuge. De tentar, na medida do possível, satisfazer um ao outro de modo que ninguém fique em abstinência e que não tenha uma pulsão exacerbada e vá fazer besteira, correndo atrás, tentando satisfazer isso de outras maneiras. Então aqui a importância, a responsabilidade do marido e da mulher, pois a partir do momento que vocês se casam, o seu corpo passa a ser propriedade da sua esposa e o corpo da esposa passa a ser propriedade sua. Então é importante vocês partilharem isso com sabedoria, para que Satanás não tente uma das partes nesse jogo desigual. E aí na sequência, nós temos do 6 ao 16, que aqui vai ser o incentivo ao celibato caso você apresente este dom, ou ao casamento em caso de pulsão, que foi o que eu já falei, elevada. Então vamos lá. Aí no 6 diz assim, digo porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então o apóstolo Paulo está falando que cada ser humano carrega uma determinada pulsão. Então para alguns é possível o celibato e para outros não. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. Então aqui observe que o apóstolo Paulo ele deixa muito claro quando é ele falando e quando é o Senhor. Que a mulher não se aparte do marido. Então aqui é o mandamento do Senhor. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, filho, o papai está dando aula, filho. Mano, eu tô contando. Então vai para a sala. Vai lá para a sala. Não quero sozinho. Eu vou lá com você. Vai lá, amor. Se porém, então aqui ó, no 12, mas aos outros digo eu e não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque aqui, às vezes, o Senhor, ele chama um dos cônjuges, né? Então, às vezes, esses irmãos já eram, esse casal já era um casal, e aí um deles conheceu a Deus primeiro. E aí, as pessoas vão ficar em dúvida, nossa, será que eu deixo meu marido que não é convertido? Não. Você conheceu ele nesse estado, busque o Senhor, coloque o Senhor Jesus como centro da sua vida,
E às vezes o Senhor pode fazer uma obra e chamar esse marido descrente ou sua mulher descrente, né? E aí no 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. E de outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então aqui o evangelho às vezes vai constranger e vai converter o coração do cônjuge descrente, mas às vezes o descrente vai se escandalizar no evangelho e vai tender a se apartar. E aí deixe-o ir, porque o apóstolo Paulo vai falar, no 16, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Então, se o descrente ele optar por sair, por ir embora, o permita, porque você não sabe realmente se o Senhor teria a obra a ser feita ali ou não, né? Então são dois contextos diferentes. Coloque o Senhor no centro e observe o que vai acontecer nesse relacionamento. Ele pode escolher ficar e o Senhor trabalhar esta vida, ou ele pode escolher apartar-se. E aí você está livre para seguir em frente. E aí, na sequência, nós temos o capítulo 7. Agora o 7, irmãos, nós vamos para o 19, versículos 19 e 20. Diz assim, então, 1 Coríntios 7, 19 e 20. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando aos coríntios, mas isso pode acontecer também a nós. Nós fomos chamados debaixo de certas circunstâncias. Então, o judeu, naquela época, ele foi chamado estando debaixo da circuncisão, e o gentio, ele creu no evangelho estando debaixo da incircuncisão. Então o apóstolo Paulo vai orientar que eles não precisam se modificar em relação a estas coisas, porque não importa o ritual da circuncisão ou a ausência desta, mas a observância dos mandamentos é o que vai estar sendo avaliado por Deus. Se realmente Deus vai avaliar se realmente você se arrependeu das obras passadas e se você procura viver em novidade de vida, praticando as boas obras e as novas obras em Cristo Jesus. É isso que vai estar sendo avaliado. Então, nesse versículo 20 que ele fala, cada um fique na sua vocação que foi chamado, ele vai falar que o servo, naquela época que fosse colocado na posição de servo, se contentasse como servo, cada um se contentasse na condição que foi chamado. Porque o mais importante não é que haja uma transformação ritualística, ou social, ou econômica, ou de pertencimento a um grupo. Não. O que Deus vai estar avaliando é se houve regeneração de coração e se há contínuo processo de santificação em espera ao retorno de Cristo. É isso que vai estar sendo avaliado por Deus aqui. Então essa é a importância que o apóstolo Paulo dá. Então em Coríntios esses foram os pontos mais importantes até então. Agora eu vou voltar lá para Números, para o Antigo Testamento. Deixa eu ver que horas são. Beleza. Então Números, irmãos, nós vamos começar a partir do 16. Então Números 16 e 17, eu vou fazer um resumo rápido, porque é uma narrativa. Então, em 16 e 17, nós vamos ver uma rebelião de Corá, Datã e Abirão. Então, Corá era um levita, e Datã e Abirão eram de outras tribos. E aí, o contexto antecedente era aquele contexto
que os israelitas estavam desanimados, porque os espias trouxeram a notícia para eles de que a terra era boa, a terra verdadeiramente manava leite e mel, só que o povo era muito forte, fisicamente falando, eles tinham uma estatura elevada e muito vigor físico, mas além disso eram cidades fortificadas, com muralhas muito, muito poderosas e resistentes. E eles ficaram extremamente desencorajados e colocaram no coração de elevar um outro líder, né, de eleger um outro líder, para que os conduzisse de volta ao Egito. Olha só então, simbolicamente, eles desistindo da promessa de Deus, é como se nós desistíssemos da nossa vida eterna e voltássemos para o pecado. E eles, em semelhança, estavam querendo deixar a promessa de Deus e tornar para o Egito, onde eram escravos. E debaixo desse contexto antecedente, é que então Coré, Datã e Abirão questionaram a autoridade de Moisés e de Arão e decidiram se colocar com esses possíveis líderes que iriam reconduzir Israel de volta ao Egito. Então ali, Deus se acendeu a ira do Senhor e o Senhor fez a proposta dos incensários, né, para que pudesse demonstrar quem realmente carregava a sua palavra, quem eram os seus profetas. Só que antes desse episódio, o Senhor fez questão de destacar as famílias de Coré, Datã e Abirão, e Moisés falou que se Deus estivesse com eles, eles morreriam de um evento extraordinário, mas se Deus não estivesse com eles, eles morreriam do mesmo modo que todos os homens morrem, com uma morte natural. E a terra se abriu, né, e matou os 13 e as suas respectivas famílias. Depois, mais alguns blasfemaram contra Moisés e veio um fogo devorador do Senhor para os consumir também. E depois disso, o Senhor fez um ato manifesto dos incensários, onde ele pegou que cada representante principal das suas famílias pegasse um incensário de cada tribo, então a cabeça de cada tribo pegasse um incensário. Arão, que representava a tribo de Levi, pegou o seu incensário, e ali o Senhor demonstraria quem que é o seu sumo sacerdote, quem é aquele que ficou responsável de cuidar da sua casa, do seu tabernáculo. E ali ficou manifesto que foi Arão, então a vara dele floresceu, né? E depois o Senhor pediu para essa vara ficar de testemunho na Arca da Aliança, para que nenhuma outra rebelião ou contestação à autoridade de Moisés e Arão fosse mais uma vez levantada. Então ali foi um episódio onde o Senhor confrontou a rebeldia destes três e deixou claro a autoridade que ele atribuiu a Moisés e a Arão. Então, a importância do povo se submeter às autoridades que o Senhor constitui para cuidar delas, que no caso era Moisés e Arão, né? E aí nós vamos ver depois, no capítulo 20 de Números, dá um tempinho para vocês chegarem. Então, capítulo 20, eu pontuei aqui a partir do versículo 8 ao 12, ó. Eu vou ler o 7 só para contextualizar. Então prestem muita atenção, irmãos, que agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu vou ler e depois eu vou fazer uma pergunta. Então prestem bastante atenção. Ó. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão. Então vou contextualizar um pouco antes, tá? O que aconteceu? Para variar, eles ficaram com sede, com fome, né? Para variar, murmuraram, né? Para variar, ofenderam o maná, chamando de pão vil, né? E aí, a partir disso, o Senhor falou com eles. Então, veio sobre um contexto de blasfêmia e de murmuração. Aí no versículo 8, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação
e a seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Beleza, até aqui. Vocês entenderam o que Moisés e Arão fizeram de errado? Sim. Eles zombaram. Ufa. Pode falar, Anne. Eu senti que eles zombaram. Deus tinha falado, né? E ele tipo que zombou que ele ia fazer de uma roça sair água. De certa forma eles roubaram a glória de Deus, mas desobedeceram também a ordem, porque o Senhor pediu para ele falar a rocha, né? Isso. Ele pediu para ele só falar a rocha. Só que além deles atribuírem, então tiraremos nós água para vocês rebeldes, né? Então você vê que Moisés, ele já estava cheio de raiva do povo, né? Com toda a razão, né? Muito difícil você conseguir resistir tanto tempo a tanta rebeldia, a tanta murmuração. E por conta dessa raiva, dessa perda de discernimento, de domínio próprio, ele tomou para si essa ação como se ele estivesse dando água ao povo e desobedeceu ao Senhor, batendo não só uma, mas 2 vezes na rocha, né? Sendo que o Senhor instruiu a ele no versículo 8 que ele só falasse a rocha, entendeu? Então aqui, além dele ele agir com raiva, ele tomou para si a ação, e a ação, ele foi além da ação, que era falar, e ele bateu não só uma, mas 2 vezes a rocha. E aí o Senhor lançou na face dele, né, e chamou isso de incredulidade, né, porque o Senhor pediu para ele falar, e ele bateu não só uma, mas 2, o que mostra que quando ele bateu a primeira, pode ser que não tenha acontecido nada, então ele bateu a segunda vez. Então essa segunda vez que ele bateu, pode ter denunciado uma incredulidade de que nada aconteceu na primeira batida. Então foram múltiplas falhas aqui que Moisés cometeu simultaneamente por conta da perda de domínio próprio, pela raiva que o povo fez ele passar mais uma vez, né? Dessa vez ele não teve aquele domínio próprio que ele teve nas outras ocasiões. Inclusive de interceder pelo povo, né? E aí, nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente, ó, no 24, nós vamos ver a sentença disso, ó. Então, ainda no capítulo 20, no 24, vai vir a sentença. Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste a minha ordem nas águas de Meribá. Então, aqui, como todo pecado, há consequências. O Senhor perdoou Moisés e Arão, só que a consequência imediata desse pecado foi que nem ele e nem Moisés entrariam na terra de Canaã. Eles a viriam de longe, mas seriam recolhidos sem entrarem na terra. Então olha só o quanto que custou a Moisés essa perca de domínio próprio. Então às vezes isso é um alerta para nós, irmãos. Devemos ter muito cuidado para no momento de fraqueza pequena não cometemos um grande pecado que nos permita nos desviar e apostatar da fé até. Então, ficarmos sempre vigiando, orando e vigiando, como o Senhor Jesus sempre orientava os apóstolos, e sempre praticar o domínio próprio, a mansidão, o discernimento espiritual, para sempre entendermos as situações da melhor forma possível e que Satanás não possa nos enlaçar para nos fazer perder este domínio próprio e praticar um pecado, às vezes, que possa vir a ser a nossa ruína. Se não nos arrependermos genuinamente desse grande pecado. Então, olha só o quanto que custou a Moisés, né? E aí, agora vamos para o capítulo 21, versículos 5 ao 9. Então, Números 21, do 5 ao 9. Então, aqui, ó, deixa eu ler um pouco o 4 antes.
Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E vamos lá, novamente, para variar, no 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Olha só, o nível de perversidade da fala. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, portanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou ao povo. Olha só agora o que o Senhor fez. Ó. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que tem sido picado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Então aqui, irmãos, o Senhor Deus, ele fez um ato profético aqui. Por que ele fez um ato profético? Porque no Novo Testamento, nós vamos ver o próprio Cristo falando que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem haveria de ser levantado. Então aqui o que aconteceu? A serpente que Moisés levantou, todo aquele que olhasse para ela, seria sarado do seu veneno e da sua picada. E em semelhança que todo aquele que cresce no Filho do Homem levantado, ressurreto, herdaria essa vida eterna, seria tratado dos seus pecados, dos venenos da alma, e seria regenerado. Então esse ato profético que Deus fez aqui no deserto apontava para a ascensão de Jesus Cristo, para o levantamento do Filho do Homem do mundo dos mortos. Olha só, que maravilhoso isso. E aqui só por curiosidade, irmãos, como a gente vai demorar muito para ver isso, eu já vou dar um spoiler para vocês. Essa serpente levantada por Moisés, na época de Ezequias, que seria um futuro rei de Israel, ela se chamaria Neustã, essa serpente de metal. Agora eu vou fazer uma pergunta muito difícil para vocês. Qual que é a pergunta difícil? O que vocês acham que o povo de Israel, na época de Ezequias, fez para a serpente? Adorou. Ah, muito bem. O que ela falou? Adorou, exatamente. Adorou. Então, essa serpente de metal levantada no deserto, há 500 anos, para mais ou menos 1000 anos atrás, virou um deus chamado Neustã. E o povo de Israel, da época de Ezequias, se prostrava e adorava Neustã como uma divindade. Olha só que maravilha. Só que Ezequias foi um rei bom e destruiu essa serpente de metal para que não sejasse laço de idolatria ao povo. Então olha só como que essa serpente que o Senhor Deus levantou como ato profético para apontar para a elevação do Messias, se tornaria uma divindade elevada pelo próprio povo de Israel no futuro. Olha só que perverso isso, né? Nada de metal. Não pode ver nada. Qualquer coisa que pareça algo e tenha metal, vai virar divindade. Não tem jeito. Então fica aqui essa curiosidade, tanto do ato profético, quanto o destino de Neustã, né? Que foi destruída por Ezequias e adorada pelo mesmo povo, pelos contemporâneos do mesmo. E agora vamos para o capítulo 22, já está acabando. No 22, irmãos, versículos 12 e 13. Então, Números 22, 12 e 13. Antes disso, eu vou contextualizar rapidinho, né? Baraque era um rei, né? Que estava temendo. Balaque era um rei que estava temendo que o povo de Israel estava chegando próximo, né? Do reino dele. E aí ele percebeu que em termos militares ele não poderia vencer o povo de Israel. Ou seja, ele só poderia vencer essa batalha por meios espirituais. Então ele colocou no coração dele amaldiçoar o povo
e ele ficou sabendo a fama de um tal homem chamado Balaão, que era um profeta de Deus, que poderia vir amaldiçoar este povo, de modo a enfraquecê-lo e ele poder derrotar Israel em batalha. Então este é o contexto antecedente. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção no versículo 12, irmãos. Prestem atenção que eu vou fazer pergunta para vocês de novo. Ó. Então disse Deus a Balaão, porque eles vieram, Balaque mandou emissários a Balaão, e aí Balaão falou que ia consultar a Deus para ver o que Deus iria instruir, se ele tinha que ir ou não. É o que Deus falou. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito. Então pergunto a vocês, Deus estava a favor ou contra deste projeto? Contra. Então prestem muita atenção nisso. Contra. Na verdade, ele estava a favor, mas não era a hora, talvez. Aqui ele falou que estava contra, mas você vai entender ali. Ele falou, ó, você não irá, certo? Ó, não irás. Mas aí no caminho que ele estava montado na jumenta dele, não apareceu o anjo. Mas antes disso você vai ver o erro de Balaão, ó, vai aparecer. Quer ver? Ó, presta atenção. E aí continuando, ó, o que aconteceu? Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então até aqui tudo bem, certo? O Senhor falou para ele não ir, e ele, beleza, o Senhor falou para eu não ir, eu não vou. Voltem lá para a terra de vocês. Então até aqui Balaão não pecou, certo? Aí continuando no 14. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles. Ó. Então já mandou pessoas mais influentes. Né? Aí no 16, os quais foram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Então, aqui já foi uma promessa de honrar a Balaão, de glorificá-lo de alguma forma. Aí no 18, começa o pecado. Vamos ver se vocês pegam. O pecado começa no 18, ó. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Então até aqui tudo bem, mas olha só o 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Vocês pegaram o pecado aqui? Vocês entenderam? Não. Pode explicar pra gente, Lu. Eu entendi que ele vendeu o dom dele. De certa forma, sim. Só que, pergunta, Balaão já sabia a resposta do Senhor? Já. Não. Já sabia. Qual que era a resposta do Senhor? Não. Não era pra ir. Que não era para ir. Ou seja, qual que era a conduta de Balaão? O Senhor já falou que não é para um ir, voltem, não importa quantos venham, entendeu? Então no 18 ele começou bem, entendeu? Ó, ele falou, Eu ó, percebi que eles estavam dando preço, tipo assim, querendo oferecer mais coisas pra ele. isso mesmo, Dalva. Aí no 18 ele começou muito bem, ó, ele falou, ó, ainda que ele me desse toda a prata e todo o ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. E ele já tinha essa ordem, a ordem é que ele não fosse. Só que o que ele fez no 19? Ó? Agora ele falou, agora pois, rogo-vos que também fiquem essa noite, que eu vou consultar o Senhor. Quem sabe, Quem sabe né? o Senhor mude de ideia? Mas você acha que essa era a intenção? Claro, Eu achei que é ele óbvio. queria ouvir mais coisas. Não, ele já sabia a resposta do Senhor. Porque a conduta dele era mandá-los embora, não vai ficar aqui não. O Senhor já falou que não é não. Entendeu? Só que ele deu essa oportunidade deles dormirem e consultar de novo. Aí, Ari, o Senhor vai se aproveitar e vai deixar, ó. Ele vai deixar Balaão seguir o coração dele. Então, você quer ir atrás da riqueza? Você vai. Aí, olha só. Aí no 20 ele falou, veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Aí, beleza. Aí Balaão foi, né? Então, 21, Balaão se levantou pela manhã e abardou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe, certo? Então, quando ele decidiu ir, olha o que aconteceu no 22.
Olha só agora. Acendeu-se. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. Ou seja, ele obedeceu ou desobedeceu? Desobedeceu, tá vendo? Sabe o que eu entendi aí? Ah. Tipo assim, Deus deu tipo corda pra ele. Isso. Porque ele disse assim, se eu já falei lá nos primeiros que foram, que não era pra ir, Exato. independente de quem for, não acabou, né? Exatamente, Dalva, é isso mesmo. Na verdade, ele insistiu, ele quis fazer ele quis dizer assim, agora Deus permitiu, porque ele tá falando pra eu ir, mas Deus, na verdade, Deus deixou ele ter sua própria decisão pra ver que lá na frente ele ia dar errado, né? Isso, exatamente, Dalva, exatamente. Então o Senhor estava provando o coração de Balaão para ver se realmente ele estava atrás da ganância e ele provou que estava certo. Estava certo. E mais para frente o Senhor vai explicar para Balaão. Ó. Então vamos continuando para vocês verem. Então a ira do Senhor se acendeu, né? Porque ele foi. Então ele desobedeceu. E o anjo do Senhor pôs ele no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta. E aí teve as intervenções com a jumenta, né? Até que o Senhor fez a jumenta falar. Então vamos lá direto pro 28, ó. No 28 diz assim: Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse a jumenta: Porque zombastes de mim, quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Olha só. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta que cavalgaste desde o tempo que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Olha só agora no 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que ele inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a terra. Aí no 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário. Olha agora, gente. Olha só. Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Viu, Ari? Aqui ficou claro, né? Ficou claro, exatamente. Então, o grande pecado começou quando ele permitiu que aqueles homens dormissem lá, já sabendo que a resposta do Senhor era negativa. Exatamente, lá no 18. Entendeu? No 18 ali que começou o pecado. Mas você vê, se a gente ler rápido, a gente não percebe? Entendeu? Sabe o que você faz lembrar? Ah. Quando as pessoas querem fazer algo, e aí elas procuram na própria Bíblia algo que Tem crédito aí. Exato. né? Exato. Tal coisa não pode, mas aqui nesse capítulo aqui diz isso, isso e isso. Exatamente. Aí ele toma aquilo como uma verdade. Tá aqui, tá Uma autorização, né? Isso. Ele busca um argumento nas escrituras para validar o desejo do seu coração, né? Isso aí. E foi o que o apóstolo Paulo alertou a igreja de Coríntios, se você ver, né? Porque na igreja de Coríntios, ele falou isso para eles: não acrescentem nada à palavra, né? Não acrescentem nada da palavra, para que vocês não acrescentem carne para justificar um caminho que vocês querem andar, que o Senhor não vos instruiu. Então vocês percebem como tem ligação completa com o que Paulo pregou aos Coríntios? Verdade. Como que o Deus que falou a Balaão foi o mesmo Deus que falou do apóstolo Paulo falar para os Coríntios. Você vê que é a mesma coisa, né? Sim. E aqui Balaão foi, né? E aí nós vamos ver, não ficou completa essa parte ainda, vai completar no 23, mas nós vemos que por 2 oportunidades, Balaque quis que ele amaldiçoasse o povo, e em vez de amaldiçoar, ele abençoou, né? E aqui eu vou encerrar. Antes eu vou dar uma abertura para alguma dúvida, algum questionamento. Dá um minutinho para você. Eu quero fazer só um comentário. Pode fazer, irmão. Eu achei engraçado que Balaão respondeu a jumenta como se ela falasse Exato. sempre. Ele não falou assim, e ele se espantou com a jumenta falando. Tipo, a jumenta tá falando, coisa mais normal do mundo, né? Ele respondeu.
Essa é uma coisa bem normal, né? A jumenta nunca tinha falado, abre a boca e fala. Onde contesta ainda com a jumenta. Ainda. É verdade, é verdade. Na verdade, esses caras parecia que eles eram o Chico Xavier com pós-graduação, né? Mas você vê que Deus estava tão irado que usou até a jumenta e ele tão cego que ele não percebeu que... É verdade. Sim, quis matar a jumenta ainda, coitada. Quis matar a bichinha ainda. Não, mas foi por 3 vezes. Foi. Por 3 vezes, não Por foi uma vez só. Foi por 3 vezes, exatamente. Tipo, o Senhor fala, eu vou usar essa jumenta porque esse jumento não me ouve. Exatamente. Boa, tá. Alguém tem alguma dúvida aí, gente? A minha mulher falou que nós já falamos tanto que não tem dúvida. Ah, então tá bom. Joana? Não? Ninguém. Então vamos fazer uma oração para encerrar. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por nos mostrar, principalmente neste final, a correspondência, Senhor, entre a palavra que pregou no Novo Testamento, Senhor, o mesmo Espírito que ministrou a Paulo, a igreja de Corinto, Senhor, foi o mesmo Espírito que repreendeu Balaão no seu caminho de ganância, no seu caminho de desejo de riquezas e de glória, Senhor. Esse mesmo Espírito, Senhor, do Antigo Testamento é o mesmo que está no Novo, Senhor. Você nunca mudou, Senhor. Você sempre foi o mesmo e permanecerá o mesmo. Você sempre, de eternidade a eternidade, és imutável, Senhor. E isso nos traz a confiança, Senhor, na Tua promessa, que herdaremos a vida, permanecendo santos, Senhor, na fé no que Jesus Cristo fez na cruz. Te agradecemos por mais esta comunhão. Nos abençoe nas leituras seguintes, Senhor, para que possamos crescer ainda mais como igreja. Abençoa a todos, Senhor, que todos tenham uma noite boa de sono, que todos tenham sido engrandecidos aqui, que uma porção maior do seu Espírito seja dada a cada um, para que as leituras subsequentes sejam ainda mais facilitadas pelo seu Espírito e que muitos possam compreender ainda mais. Agradeço também a participação de todos. Eles participaram hoje com bastante abundância, Senhor. Compartilharam bastante também do discernimento deles e da compreensão deles também na palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite.